Cumprimentos do grupo com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui quem fala com os irmãos é a missionária Rosa Trevisan. Muitos me conhecem como evangelista Rosa Trevisan. Eu quero aqui deixar este áudio. Eu vou gravar 2 áudios porque para que os irmãos venham entender melhor a nova visão do grupo, ao qual da conferência que eu participei na Igreja Apostólica Profética Cabode, da pastora Andrea Matos, aonde eu estive nessa conferência durante 3 dias, na onde eu aprendi uma nova visão em questão do Evangelho, em questão às autoridades do Evangelho. E eu tenho aqui para os irmãos uma palavra que se encontra em Romanos capítulo 13. E vamos ler esse capítulo. Eu quero deixar aqui ler esse capítulo para os irmãos. Depois eu vou estar explicando. Eu vou estar enviando alguns áudios para que os irmãos venham entender o que eu aprendi durante esses 3 dias de conferência profética. Então, assim, eu vou enviar alguns áudios, eu não vou enviar tudo de uma vez só, porque é muita coisa, e eu quero que vocês entendam. Entendam para que Deus venha abrir a visão que eu aprendi neste congresso. E a palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, ela vai nos dizer a respeito da obediência às autoridades. Então, no versículo 1, a palavra de Deus ela vai nos explicar o seguinte. No primeiro versículo, Paulo, ele nos fala o seguinte: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocados nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para te castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também por causa da sua consciência. Manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Em 1 Coríntios, capítulo 13, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Capítulo 13 e versículo 11 de 1 Coríntios, a palavra de Deus nos fala: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então, esta é uma palavra a qual tem tudo a ver com o que nós temos vivendo ou vivido dentro das igrejas,
o que tem sido ministrado dentro das igrejas. Nós, cristãos, aprendemos a respeitar a autoridade maior, que é Deus. Mas eu aprendi algo durante esses 3 dias de conferência profética, onde eu aprendi que nós devemos nos submeter às autoridades maiores que Deus nos outorgou para nos orientarmos. E essa autoridade que Deus nos outorgou é o homem. Então temos que ser submisso ao homem que Deus nos separou para a paternidade espiritual. Eu vou citar um exemplo aqui na Bíblia de um homem ao qual Deus separou para estar servindo de paternidade espiritual. Então, eu estarei lendo aqui para os irmãos, para que os irmãos venham ter uma visão do que eu estou tentando explicar para os irmãos. Em 1 Reis, capítulo 19, a palavra de Deus, ela nos vai falar acerca de Elias e Eliseu. Nos diz a palavra de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. O seguinte: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Então Elias respondeu: Está bem, pode ir. Eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar aonde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Amém? Até aqui. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o primeiro dia ao qual Eliseu foi ao encontro de Elias, saiu ao encontro de Eliseu. Elias escolheu a Eliseu para que estivesse passando a ele o que ele havia aprendido da parte de Deus. Então nós vemos aqui uma paternidade espiritual, uma paternidade onde Deus separou uma autoridade maior, onde Deus separou para que estivesse instruindo a Eliseu, para que continuasse assim um trabalho. Mas eu quero tocar um assunto mais profundo, ao qual eu já havia lido aqui no começo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que nos fala a palavra de Deus: Quando eu era criança, falava como criança e sentia como criança. Meus amados irmãos, quando o homem, a mulher, aceita a Jesus Cristo e começa a participar do estudo da palavra, é como que ela se tivesse acabado de nascer. Então, nós, seres humanos, temos o ciclo de vida ao qual existe o bebê, a criança, né? A criança, o adolescente e o adulto. Uma criança, quando ela vai dar os seus primeiros passos, ela é orientada, sua mãe ajuda, segura na sua mão, para que ela venha a poder a caminhar, não venha a cair e venha se machucar. Ela é uma pessoa totalmente dependente dos seus pais.
ela depende da sua mãe, do carinho, do afeto da sua mãe, do carinho e o afeto de seu pai. Ela é frágil, a criança, ela precisa de um cuidado maior pelos pais, um cuidado maior dos seus pais. Ela quer toda a atenção para ela. Ela olha para o seu pai como um pai provedor, o pai que me ajuda, o pai que vai me dar um presente. Esta é uma das fases ao qual a criança espera quando chega o final do ano, Natal ou o Dia das Crianças. Ela olha para o pai esperando que o pai dê algo para ela. É a fase ao qual onde as crianças necessitam da orientação de seus pais. E os seus pais vão ensiná-la o caminho que elas devem andar. A palavra de Deus nos fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela crescer não venha se desviar dele. Então, o pai, ele é a única pessoa que vai estar ali orientando essa criança para que ela não venha se machucar quando ela estiver dando os seus primeiros passos. Ela se torna dependente de seu pai, dependente de sua mãe em tudo, até para se alimentar, até ela chegar na fase da adolescência. Quando a criança chega à fase da adolescência, ela começa a querer se afastar do seu pai, da sua mãe, começa a querer tomar suas próprias atitudes, achando que o pai e a mãe já não têm razão em mais nada. Ela olha para o pai e para a mãe como se fosse alguém incompreensível, alguém que não entende os seus problemas. Ela passa a observar o seu pai e a sua mãe como alguém que não entende a situação a qual ela está passando. Então ela tem uma visão totalmente diferente. Antes, ela olhava para o seu pai como um pai provedor. E na adolescência, ela passa a olhar para o seu pai como se fosse um pai rígido, um pai carrasco, um pai que só sabe brigar e impor regras. Então, esta é a fase da adolescência, onde a criança, o adolescente, ele tende a se afastar da presença de seus pais, achando que tudo que ele faz, ele está como eu vou te explicar, com razão em tudo. Em tudo o que faz, ele acha que ele tem razão e que seus pais não o entendem mais. E quando ele chega à fase adulta, ele passa a entender o que o seu pai e sua mãe o instruía enquanto ele era criança ou adolescente, e ele passa a dar razão àquilo e os ensinamentos e as exortações que seus pais os ensinavam enquanto na fase de adolescência. Daí o jovem, que antes jovem e agora adulto, passa a entender o verdadeiro propósito de seu pai na educação a qual ele aprendeu durante todo esse tempo. Então, nós vemos aqui 3 fases: a fase da criança, a fase da adolescência e a fase adulta. Então, se nós formos levar isso para o mundo espiritual, nós vamos ver aqui crentes criança, crentes adolescentes e crentes adultos na palavra. Então, durante a semana, eu estarei explicando aqui para os irmãos acerca do crente criança. Eu vou explicar acerca do crente criança, a maneira que ele age, a maneira que ele é dentro da igreja. Existem pastores, líderes que têm agido como crentes criança, crentes adolescentes. Por isso é a causa de muitas tragédias ter acontecido no meio cristão. Então é necessário que nós venhamos abrir a nossa mente, a nossa visão, para que possamos olhar de uma maneira diferente e entender de uma maneira diferente o Evangelho, que Deus ele levantou autoridades espirituais para nos estar orientando. Uma das autoridades espirituais que eu quero deixar aqui para os irmãos, um exemplo de autoridade espiritual que Deus colocou aqui no grupo Atuação de Deus, é a missionária Eva. Ela é a nossa autoridade, a nossa mãezona, que está aqui para nos orientar. Então, durante a semana eu estarei gravando outros áudios acerca desse ensino. Então eu quero que os irmãos acompanhem para que os irmãos venham a entender a nova visão do grupo Atuação de Deus. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo.